se os cachorros parar de latir, mas tudo bem. Aí outras normas de tradução. Quando esse capítulo vai ser bem curto, acho que é bom para que eu acabei atrasando também, então deixa não muita coisa para quem faltou. Então vamos fazer só um capítulo 2 mesmo. Outras normas de tradução. Quando numa oração existem dois objetos, um direto, ou seja, no acusativo, e outro indireto, no caso dativo, o indireto costuma vir antes do direto. Ou seja, as trombetas anunciam a batalha aos marinheiros. Isso seria em português. Em latim ficaria tube nautis puniam nunciant. Você vê que nautis, que seria aos marinheiros, caso dativo, vem antes do puniam, a batalha, que viria no caso acusativo. Uma pequena regra de ordem das palavras para traduzir. Nem sempre isso é feito, mas é usado como regra geral para guiar na tradução. Certo. O adjunto adverbial de companhia, que em português vem sempre antecedido da preposição com, coloca-se em latim no ablativo, já que é um adjunto adverbial de companhia. Certo. Coloca-se no ablativo também com a preposição cum, que é equivalente a com do português. O adjunto adverbial de companhia, como quase todos os adjuntos adverbiais, coloca-se antes do verbo. Ou seja, em português, quando existe as rainhas passeiam com as criadas, ou com as suas criadas, que está subentendido, em latim fica regine cum ancilis ambulant. Regine cum ancilis ambulant. A rainha com as criadas passeia, anda, ambula. Os possessivos, seu, sua, seus, suas, só se expressam em latim quando necessários para clareza. No exemplo do parágrafo anterior, o suas, que antecede criadas, não foi traduzido por não ser exigido para clareza. Ou seja, pelo contexto mesmo, consegue-se entender como algumas expressões podem ser colocadas ou não. Fica implícito, né? A rainha passeia com as criadas. Criadas de quem? A hora dela mesmo. Exato. Vai ser da criada do rei da, sei lá, dos árabes, não. Vai ser com as criadas dela. É meio que óbvio. Certo. O genitivo latino vem, na maioria dos casos, antes da palavra que depende. O latim prefere essa posição porque dá mais força à expressão e porque é da índole do latim colocar o complemento antes da palavra completada. Esta regra, como todas as regras de posição, não é absoluta. Porque, bom, dá para entender simplesmente pela análise sintática. Por isso que não é absoluta, não é em todos os casos deve ser assim. Como eu mencionei antes, é uma regra geral para ajudar o aluno a se guiar. Então, bom, a regra geral seria essa. Mas existem casos que não são. Como o próprio autor vai colocar em alguns exercícios de tradução. Que algumas frases não seguem essa regra. Bom,
Daí, eu vou facilitar para as pessoas que não vieram hoje e vou responder metade das coisas. Se quiser ajudar a responder, pode levantar a mão. Mas o questionário eu faço tudo, vai. Já que, bom, ninguém me procurou para dúvidas, então eu procurarei essas pessoas para as dúvidas. Vejamos. Primeira pergunta do questionário seria: quando numa oração latina existem dois objetos, um direto e outro indireto, em que ordem costumam ser colocados? Bom, quem não tem uma memória muito boa e não se lembra do que foi dito há, sei lá, 5 minutos atrás, eu repetirei. Então, O indireto primeiro. direto primeiro, exatamente. Exatamente. Depois vem o direto, para dar ênfase em quem recebe a ação. E depois, ao que foi feita a ação. Ou o que sofreu a ação. Primeiro a quem foi feita a ação e depois o que sofreu a ação. Ou seja, objeto indireto, depois direto. Enfim. Como se constrói, em latim, o adjunto adverbial de companhia? Coloca-se o mesmo, no caso ablativo, antecedido de Antes do conjunção. verbo. Não, de conjunção cum, que tenha conjunção. Preposição, digo. Eu sempre confundo essas duas. Conjunção é e, para, enfim. Mas é preposição. Cum. É bem simples. Em que posição, número 3, em que posição costumam vir na oração os adjuntos adverbiais? Bom, os adjuntos adverbiais costumam vir antes dos verbos para dar ênfase ao, digamos, ao complemento, ao que recebe a ação. Primeiro, enfatizar aqueles que fazem parte da ação em si. Por causa da questão de ordem sintática. Sujeito, objeto, verbo. Que além de presente na língua latina, também é presente na maioria das línguas do mundo. Então, Essa questão 3 aí é aquele exemplo das criadas, né? isso. Com os que se omite na tradução. Que se omite na tradução, não, perdão, que se omite no original. Assim. Não exatamente. Aí seria na questão seguinte. Essa questão seria. Sobre a ordem do ablativo. Em que ordem deveria vir o ablativo? Se antes e depois do verbo. Aí a questão de omitir seria a próxima, que é o número 4. Que diz do uso dos possessivos em latim? Aí sim, já se subentende que, conforme o sujeito é mencionado, e o objeto também, subentende-se que aqueles que fazem a ação junto, ou seja, junto ao adverbial de companhia, já são, digamos, entre aspas, pertencentes ou têm alguma relação com o próprio sujeito. Ou seja, os pronomes possessivos vêm com. Os pronomes possessivos no latim são suprimidos. São muitas vezes não mencionados, a não ser que seja necessário para sua clareza completa. Certo. Número 5.
Qual a função do genitivo? Que posição ocupa na oração? Bom, o genitivo tem a função de complemento, mais especificamente de complemento nominal. Adjunto é de nominal restritivo, que é o caso sintático em que o genitivo toma no latim. Então é um complemento, a função do genitivo é de complementar. Tanto faz se complementa o sujeito, o objeto, complementa alguma das funções sintáticas. E que posição ocupa na oração? Geralmente vem antes do complementado, vem antes do elemento em que ele complementa. Se for um sujeito, vem antes do sujeito. Se for um objeto, existe, né? Eu roubei a bola da criança. Sei lá, um exemplo besta. Esse da Roubei criança... as igrejas do Padre Bruxo. Como é que ficaria esse aí? Peraí, como é que é? Roubei as igrejas do Padre Bruxo. Interessante. Pater bruxo. Bruxo. Essa aí eu não sei como é que ficaria em latim na tradução dela. Eu me atrapalhei nessa palavra. Mas... bom. Eu posso fazer análise sintática aqui nas coxas. Deixa eu pegar o dicionário pra eu não ficar... pra eu não fazer feio. Bruxo. Isso aí, bom. Putz. Poxa, eu vou ficar devendo, então deixa pra próxima. Mas aí podemos fazer análise sintática aqui, né? Sujeito oculto, né? Sujeito oculto, mais o genitivo do objeto, mais o próprio objeto, roubar de alguém, então seria indireto, mais o verbo. Aí, ó, fica de desafio aí pra quem, né, pra quem ficou fora da aula, traduzir sujeito oculto, que é eu, mais do valendo banano pra quem mandar a resposta correta. Aí sim. Eu do padre bruxo, igrejas, roubei. Aí eu já deixei a ordem correta aí. É só acertar. Vai ser mais um incentivo aí pra quem não compareceu à aula. Certo? Mas aí mesmo nesse exemplo, vocês veem que o genitivo veio antes do objeto indireto. Roubar de alguém. Do padre bruxo, igrejas, roubar. Entende? Então o genitivo vem antes da função complementada.
Certo. Exercício 5, né? Vou fazer metade aqui. Tem um vocabulário. Mais vocabulário eu já anotei no meu caderno então, e já fiz o exercício, então essa aí vai ser rapidona. Mas é pra anotarem, hein? Aposto que é pra anotarem. A não ser que a pessoa saiba de cabeça, né? Saiba que economia é, em latim, partimonia, partimoniae. Aí eu perdoo. Mas aí, se não, aí não tem desculpa. Bom, aí o primeiro seria: os marinheiros comunicam a vitória aos habitantes. O sujeito aqui, que é quem age, são os marinheiros. Então vai pro nominativo. Comunicar está no... é o verbo, presente do indicativo. A vitória, aos habitantes, a vitória, objeto direto. Comunica algo, comunica uma coisa. Aos habitantes, comunica a alguém. Então, na ordem latina ficaria: os marinheiros, aos habitantes, a vitória comunicam. Tudo bem, em português pode parecer estranho, mas esses passos servem para facilitar a tradução. Então ficaria naute, porque está no nominativo plural, naute, nautai se escreve, mas se pronuncia naute. Incolis, ou seja, aos habitantes. Victoriam, ou a vitória, como objeto direto. Nunciant. Então vou escrever aqui: naute, incolis, victoriam, nunciant. Simples, imagino eu. Bom, próximo exercício: a vigilância dos marinheiros salva a pátria. Ou seja, sujeito, vigilância, porque a vigilância salva. A vigilância faz o ato de salvar. Dos marinheiros é um complemento da vigilância. Então vai para o genitivo. Então temos dos marinheiros, a vigilância. Depois, pátria está como objeto direto. Então vai para o acusativo. Acusativo singular. E por fim o verbo salva. Terceira pessoa, presente do indicativo. Terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Então fica nautarum, porque está no genitivo plural. Nautarum, vigilantia, patriam, servat. Vamos anotar aqui. Nautarum, vigilantia, patriam, servat. Certo. Terceiro, a rainha passeia com as criadas. O sujeito é rainha, porque a rainha passeia com as criadas. Aliás, o exemplo já está feito. Já está feito Mesmo lá de cima, né? Oi, desculpa. Aquele mesmo lá de cima, né? Uma 3. Quase. Só muda uma coisinha. Só muda o número do sujeito.
mas é a mesma coisa. Em vez de as rainhas, fica a rainha. Ah, esse aí tá muito fácil, mas já que tá muito fácil, eu vou fazer porque pra manter um desafio, um nível de desafio, eles fazerem os próximos. Então, a rainha passeia com as criadas. Regina cum Antilles. Antilles, acho que é Antilles. Ambulant. Ambulat. 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 Regina cum Antilles ambulat. Simples. É só a pessoa olhar um pouquinho para a esquerda e já vai ver corretamente como se faz. É muito simples fazer um negócio desse. Muito simples. Certo. Número 4. Os habitantes dão água aos marinheiros. Então, os habitantes seria íncola. Habitante. Habitante está no plural e é o sujeito. Então, íncole aos marinheiros. Dativo. Objeto indireto. Íncole nautis água. É o objeto direto. Incole nautis aquam dant. Está no plural. Como que ficou esse final aí? A última palavra? Dant. D-A-N-T. Ah, tá. Deixa eu anotar aqui. Incole. Nautis. Aquam dant. Nautis. Aquam dant. E por último, o último que eu vou fazer deste exercício 5. Aí se o João Pedro quiser, ele pode fazer quantas ele quiser do exercício 5 para complementar, para facilitar para o pessoal. Certo. Número 5. Os desertores não amam a pátria. Desertores, aqui, seriam pérfuga. No caso, no singular, pérfuga. No plural seria perfuge. Perfuge. Então, os desertores, no plural, perfuge. A pátria, como objeto direto. Perfuge patriam non amant. Se eu coloquei ao contrário. Não, eu coloquei certo. Pensei em colocar errado, coloquei certo. O meu Hamlet. Acertei um já até agora de 5. Uma de 5? Um de 5, tá bom. Tá ótimo. Perfeito. E ainda por acidente, né? Patriam non amant. Perfuge, os desertores, a pátria não amam. Talvez demore um pouco para a pessoa acostumar a ordem das palavras. Não tem problema. Pode colocar o verbo também antes que não tem problema. Se der para entender, então tá aceitável. Claro, o autor quis que seguisse a ordem dada nesse capítulo. Mas não tem problema colocar fora de ordem, desde que nos casos corretos, nos números corretos também, e conjugar os verbos de maneira correta. Enfim, João Pedro, se quiser fazer mais algum dos 5, do exercício 5.
A número 6 aí, passeamos com a rainha. Passear é âmbulo, né? Isso. Você praticamente igual aquele lá. Com a rainha seria com Redina. Isso. Passeamos aí, plural, ambulare com Redina. Aí esse ambulare está no infinitivo. Ah, tá. Seria a primeira pessoa do plural, que em português seria passeamos. Mas em latim é bem parecido em latim, vai. Com Regina Essa eu não peguei, não. Ah, bom. Não, assim, tá. Vamos lá. Vou te ajudar. A conjugação do desse verbo é bem simples. Ego ambulo. Tu ambulas. Esqueci como é que era ele e ela no latim. Ambulat. Aí a primeira pessoa do plural seria como? Ambulo, ambulas, ambulat. Ambul. Nós ambulamos. Seria ambulamos. Já tava pondo no tradutor aqui pra ver qual que ia ser. Entendi. Tá bom, tá bom, tá bom. Tudo bem, tudo Essa bem. aqui eu boiei 100% nela. O número 6. Eu vou contar que eu tô um pouquinho decepcionado. Mas tudo bem, não tem problema não. Não tem problema. Mas ficaria cum, Regina. Lembrando que esse Regina não está no, no mesmo Regina do nominativo e do vocativo. É ablativo. Então, a última vogal, que é Regina, o A do Regina, é mais longo. Regina. Regina. Ambulamos. Ilos. Ilo. Ilos. Ilo. Tá, certo. Mais algum? Nessa número 7 aí, as mulheres preparam a refeição para os lavradores. Certo. E essa palavra refeição eu leria tina, né? Cena. Puto, é. Isso. Isso. Ah, tá. Cena. Assim ficaria femini, o verbo aqui, com o preparar aqui. Vou colocar aqui para baixo para mostrar um pouco das vocabulário. Aqui. Agrícola. Ficaria parare? Não. Parare seria no infinitivo, Ah, tá. mas é o presente do indicativo. Ou seja, a primeira conjugação, eu faço, tu faz, ou eu preparo, tu preparas, ele prepara, nós preparamos, vós preparais, eles preparam. Ou seja, tempo presente e indica que algo está sendo feito. Indica que se faz algo. É
Eu afirmei que tal coisa é feita. Então tá correto. É que existe o modo infinitivo, subjuntivo, imperativo. Mas esse é o indicativo. É o mais simples de todos. Indica que algo é feito. Essa deu um chute aqui, mas eu não sei se ficou certo, não. Vê aí. Femmine parantino agricole. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu só voltar ali pra... É o 7 aqui do Mulheres Preparam. Qual que é? É a número 7. Certo, pode falar. Femmine parantino agricole. Hum, então. Ah, certo, femine tá certo. Parent também está certo. Só que, na questão dos objetos, refeição e lavradores são objetos. Um é objeto direto, outro é indireto. Qual seria qual? O indireto vem primeiro. Ok. Tchena vem primeiro. Não. Tá. Agrícolas, nesse caso, lavradores. Putz, acabei falando a resposta, mas. Bom. Agri... Agrícola, nesse caso, lavradores, é objeto indireto. Porque a ação de preparar é feita para eles. Então a eles que está sendo feita a ação de preparar. Aí, refeição seria objeto direto ou indireto? Agricultores, como eles que sofrem. Como é que você tinha falado aí? Ah, tá. Então, o agrícola, o E lavrador, é objeto indireto, porque a ação é feita a eles. A ação é feita para eles. Eles não sofrem a ação de serem preparados. Eles não são preparados para alguma coisa. Mas a preparação é feita para eles. Então quem recebe a ação no sentido de receber o objeto final da ação é o objeto indireto. Ou seja, os lavradores são objeto indireto. Estando no plural, sendo objetos indiretos, vão pro dativo. Então ficaria agrícoles. Agrícoles. Aí o chenam falei a resposta de novo, mas o chena, que é refeição, então seria qual tipo de objeto? direto. Direto. Perfeito. Já que quem está sendo preparado é a chena, Eles. é a refeição. Certo? Então esses seriam os objetos diretos. Esse seria o objeto direto. Chena. Aí você colocou chene, não é? Isso. Só que está errado, porque como objeto direto ou termina com ou termina com as, respectivamente singular e plural. Então seria chenam, já que é refeição no singular. A refeição. Se fosse as refeições seria chenas, mas é chena. Chenam, que é a refeição. Então, mas os outros dois você acertou. Aí, moto passa. Bom, mas femine você acertou. E
parent também acertou. Só os objetos indireto e direto. Restou... Ah, tá. Restou alguma dúvida sobre essa questão? Nossa, eu já notei a explicação. Certo. Eu vou abrir aqui. Eu vou colocar numa ordem de palavras, mas essa ordem não tem, assim, não é a padrão, não precisa anotar isso. Femine agricolis genam parent. Femine agricolis genam parent. Mas aí você anotou femine parent agricolis genam? Isso. Também serve. Desde que os finais fiquem corretos. Desde que as desinências dos substantivos fiquem corretas. Enfim. Certo. Se não tiver entendido, pode falar. Imagino que entendeu. Então, quer fazer mais alguma do exercício 5, que é esse do português para o latim? Pode ser essa 10 aí, que ela é a mais interessante das três últimas. Certo. Fique à vontade. Deixa eu ver aqui, habitantes. Só abaixar um pouco aqui. Vou destacar a 10. Mostra. Assim, não deu algumas palavras, né? Tipo desertores. Como seria? Desertores? Isso, mostra. Pérfuga. Vou até escrever aqui. Pérfuga. Acentua-se no E. Pérfuga. Ah, tá. Ilha fica em Sula, né? Ínsula. Isso. Isso. Tive uma tradução diferente. Certo. Nessa última, desertores fica sendo objeto indireto, né? Porque eles que sofrem a ação de ter a ilha mostrada a eles, de ver, né? O passeio. Exatamente. Deixa eu anotar aqui. Exatamente. Como que ficaria essa aí, a versão final? Desculpa, passou um carro, não acabei não escutando. Como ficaria o exercício número 10? Número 10. Incole
que são os habitantes, no plural. Aos desertores, né? Primeiro o sujeito, depois objeto indireto. Aos desertores, perfugis, aos desertores, no plural. Incole, perfugis, insulam, já que é objeto direto, com M no final. Mostrar. Monstrant. Monstrant. Vou até anotar aqui. Incole, perfugis, insulam, monstrant. Monstrant. Essa aqui já errei a ordem das palavras. Sim. Não tem importância não. Ordem, se der para entender claramente, a ordem não tem tanta importância. Quer passar para a próxima ou deixa para depois? Eu vou Número. passar para a próxima. Beleza. Passa para a próxima. Vejamos. Tá. Daí o exercício 6. Vou até focar aqui apenas na sexta. Em português. Do latim para o português. Exercício 6. Traduzir para o português. Aí existe o vocabulário. Acho que apesar do autor falar que não repete vocabulário, tem muito vocabulário repetido aí. Certo. Regina nautis pecuniam dat. Qual é o verbo daqui? Primeira coisa que se deve perguntar. O verbo é dat. O verbo dar. Mas o sujeito, quem faz a ação de dar? Regina. Regina, exatamente. Então, se alguém... o verbo dar tem complemento direto e indireto. Ou seja, existe um objeto direto e indireto. E um outro objeto indireto. Quem que recebe, então? Quem é o objeto indireto? O nautis. São os marinheiros. Por quê? Está no plural. E porque está no dativo. Então, Regina nautis. Nautis é aos marinheiros. Pecuniam, dinheiro. E aí objeto direto. A rainha dá dinheiro aos marinheiros. Dinheiro aos marinheiros. Isso. Simples, simples. Aí, ok. Próximo. Esse eu não vou anotar porque, poxa, tá fácil demais. É mais fácil traduzir do latim para o português do que do português. Bem mais. Aí, nautaram filie cum regina ambulant. As filhas dos marinheiros passeiam com a rainha. Perfeito. É isso aí. Aí já matou. Análise sintática do latim é facílima. Descobriu o verbo, descobriu o sujeito. Já consegue traduzir a maior parte da frase. Na número 13, parcimônia é o que mesmo? Economia. Tá. Parcimônia, economia. E colocar finanças. Tá certo também.
Então, agricole partimoniam laudatis. Então, os agricultores ou os lavradores. Não, desculpa. Primeiro o verbo. O verbo está na segunda pessoa do plural. Então o sujeito é vós. Então vós laudais, vós louvais a parcimônia, porque é objeto direto, do lavrador, do agricultor, no singular. Sempre primeiro caçar o verbo, porque é ele que mostra o sujeito. Assim como no português. Eu não preciso falar eu vou à padaria. Posso simplesmente falar vou à padaria, que já está subentendido que o sujeito é eu. Foi nesse mesmo caso. Laudatis, segunda pessoa do plural. Laudais, louvais, vós louvais a economia do agricultor, do lavrador. Até tem uma anotação aqui do autor, parágrafo 63. Certo. Próximo. Reginis Letitiam damus. Então, damus, primeira pessoa do plural. Nós. Existe algum nós aí? Não existe. Então está subentendido que nós damos alegria, Letitiam, a rainha, as rainhas. Bom, não falo nada. Esse significado dessa frase não falo nada. Mas a tradução, primeira pessoa do plural, damos Letitiam, alegria, às rainhas. Certo. Na número 5, e essa primeira palavra é o quê? Aranha, aranha, as aranhas. Aranha et musce insulam occupant. Occupant, terceira pessoa do singular, do plural. Aranhas e moscas. Parece plural do nominativo plural. Ou seja, as aranhas e moscas ocupam a ilha. É isso aí. Simples demais. E agora, vejamos, números já foram 5. Se quiser traduzir qualquer uma dessas aí, fique à vontade. A número 10 aí ficaria a água dá vida à ilha? Dá vida às ilhas. Ah, tá, insulis. Insulis, no plural. Entendi. Lembrando que esse U em cima do U indica Um que acentozinho. o acento vai para sílaba anterior. Então, em vez de insulis, fica insulis. Como em península. Já achamos cognatos na língua portuguesa. Península, semi-ilha. Então fica insulis. Mas está certo. Só colocar o plural. A água da vida às ilhas. O zap. Opa. Íncolis aí seria o quê? Essa aí não mostra no vocabulário. Pera aí, deixa eu só passar a moto.
Íncoles, você diz? Ou ínsules? Não, íncoles. Íncoles. Aos habitantes. Ou seja, no caso no 9, Isso. é aos habitantes. Dativo plural. Alguma coisa feita aos habitantes. A trombeta anuncia a chegada dos habitantes à ilha. Anunciam aos habitantes das ilhas Ah, a batalha. íncoles. No plural. É. Aí tem insularam, que é das ilhas, ou seja, os habitantes, aos habitantes das ilhas. Tem essa pequena observação. Aí punham, que está no dativo, no ablativo. Desculpa, no acusativo. Ou seja, o que é anunciado, a batalha. Punham. Ou pugnam, como é escrito, mas é dito punham. Tube punham insularum incolis nunciant. As trombetas anunciam aos habitantes das ilhas a batalha. Mais algum? Não, acho que do número 6 aí o 10 era o melhorzinho. Ok. Ok. Tudo bem. Bom. E. Algumas observações dos exercícios, mas quem fizer os exercícios vai ler e ler essas consequentemente. Bom, lição 11, então terminamos a lição 10. Foi relativamente rápido, apesar de ter durado 50 minutos, mas foi relativamente curta, aliás. É porque eu decidi fazer alguns dos exercícios, responder os questionários. Mas, essas foram as últimas observações que o autor dá para começar a traduzir os exercícios, para praticar os exercícios de tradução. Mais à frente ele introduz outros conceitos, mas que não são tão essenciais quanto os que foram apresentados aqui. Aí na próxima aula vai ter um negócio bem, né, interessante, que é a segunda declinação, que é, bom, vocês viram a primeira declinação, que é, digamos, apenas uma coluna, né, de 6 casos e de 2 números, mas singular e plural. Agora vão ver 4 colunas. Tudo bem, as colunas são um pouco parecidas, sim, mas já quadruplicou mais ou menos o trabalho para traduzir. Você vai ter de estar 4 vezes mais atento agora, porque, bom, a maioria dos vocábulos da primeira declinação é feminino. A maioria dos vocábulos é feminina. Maioria feminina. Aqui já vão incluir gênero neutro, que é outra história. E vai confundir ainda mais. Vai confundir ainda mais. Mas não é assim difícil, que chega a ser impossível. Não. O latim já dá uma colher de chá, não tendo artigos definidos ou indefinidos, o, a, os, as, uns, umas. Eu creio que vai ser fácil, vai. São
Palavras com genitivo terminados em i. Que eu tenho para falar sobre isso? Mais nada, acho que. Só um momento. Oi. Oi, tudo bom, tia Maria?